Antes de conhecermos novas funções do Excel, vamos formatar essa tabela? Começando aqui pelo título chamado Despesas Domésticas, que está na célula A1. Eu quero deixar esse título centralizado na minha tabela. Então, eu clico, seguro o botão do mouse e vou arrastando até a coluna que contém o último valor, que é a coluna H. Agora, eu vou dar um clique aqui no comando mesclar e centralizar, e assim o título dessa tabela já foi centralizado. Vamos agora fazer o autoajuste das colunas, da largura da coluna. Como é que eu faço mesmo? Eu dou um clique aqui nessa setinha na diagonal, selecionei toda a minha planilha. Agora, em qualquer uma das linhas da minha coluna, eu vou pressionar dois cliques e assim ele já fez o autoajuste da largura da minha coluna. Muito bem. Agora vamos colocar aqui as bordas. Então, aqui na descrição, clico, arrasto, selecionando todos os valores. Fazendo dessa forma, eu venho aqui no grupo fonte, dou um clique aqui na setinha ao lado, todas as bordas. Também vou fazer da mesma maneira aqui no total geral. Como vocês podem observar, está aqui, ó. A minha tabela já está bem melhor, mas ainda vamos continuar formatando ela. Vamos, então, colocar aqui uma borda mais espessa. Então, selecionei a tabela, novamente no grupo Fonte Bordas. Está aqui, ó, borda superior espessa. E eu faço da mesma maneira para os meus cabeçalhos. Selecionei, coloquei a borda e veja como que está ficando a minha tabela. Vamos centralizar também o cabeçalho, seleciono todo o cabeçalho e clico em centralizar. E também eu já posso preencher com uma cor. Permaneço com o meu cabeçalho selecionado e dou um clique na cor que eu desejar. Também vamos destacar aqui com outras cores, tanto a descrição como os valores. Então, na descrição, dou um clique aqui na setinha ao lado da cor do preenchimento, coloquei uma outra cor e aqui nos valores também será feito da mesma maneira. Olha só, mudei as cores. Dou um clique aqui fora, olha como que está ficando. Aqui no total geral também eu posso preencher com outra cor. Muito bem, agora eu quero formatar os números, deixando eles com uma formatação de moedas. Seleciono todos os valores e no grupo número, vou dar um clique aqui no comando formato de numeração, de moeda, digamos assim. Olha só, dei um clique, agora os meus números, os meus valores estão melhor apresentáveis. Já que eu quero fazer isso também aqui em soma, aqui no total geral, então eu já vou selecionar toda essa área aqui que vai aparecer números e dou um clique. Então, toda esta área aqui também já está formatada. Feito isso, agora a gente já pode continuar conhecendo novas funções do Excel. Vamos conhecer algumas funções básicas do Excel. Agora eu gostaria de calcular a despesa que eu tive no mês de outubro, novembro e dezembro. A função que vai me trazer o total dessas despesas é a função soma. Lembrando que para nós iniciarmos a fazer uma fórmula, devemos sempre inserir o sinal de igual. E depois escreveremos o nome da função, que é a função soma. Depois que eu escrevi o nome da função, perceba que ele me trouxe uma lista com sugestões de funções que eu poderia estar utilizando. Vou abrir agora um parênteses e nisso ele já vai me mostrar os argumentos que eu posso estar utilizando para efetuar este cálculo. Lembrando que eu tenho aqui o número 1, que seria
o primeiro valor, e para o segundo valor, ele me traz este valor entre colchetes. Isso significa que este valor não é obrigatório. E logo mais também ele me traz esse sinalzinho aqui, ó, esses 3 pontinhos aqui. Isso significa que não há limite de inserção de valores. Então, vamos selecionar o primeiro valor da célula, ponto e vírgula, eu vou selecionar o segundo valor da célula, ponto e vírgula, eu vou selecionar o terceiro valor da célula. Depois de já ter selecionado todos os valores, eu vou pressionar a tecla Enter. Pressionando a tecla Enter, ele já me trouxe o total de despesas que eu tive com a água dentro desses 3 meses. Eu posso também estar calculando de uma outra forma. Vamos lá. Igual, soma, abre parênteses. Eu posso selecionar todo o intervalo que contém os valores da mesma linha e, assim, pressionando Enter, ele já me traz o total de gasto que eu tive com a água nesses 3 meses. Também eu posso estar calculando da mesma forma nas células abaixo. Porém, também existe uma outra forma no Excel que vai te facilitar muito a vida, fazendo um cálculo de forma mais rápida, de forma mais eficiente. Voltando a selecionar aqui a célula que contém a fórmula, agora eu vou posicionar aqui neste quadradinho da célula selecionada até aparecer o meu símbolo de alça de preenchimento. Dou um clique segurando, arrasto para baixo e soltando o botão do mouse, assim ele já calculou as demais linhas abaixo. Perceba que depois que foi feito este cálculo, ele não conseguiu visualizar alguns valores de outras linhas. Por quê? Porque eu tenho que fazer um autoajuste da largura da minha coluna. Então, aqui na linha da minha coluna, posicionando, dando 2 cliques, assim com esse autoajuste da largura da coluna, agora eu consigo visualizar todos os valores que foram calculados. Agora eu quero descobrir a média de gasto que eu tive nesses 3 meses com a água. Então, para este cálculo, eu vou utilizar a função chamada média. Então, igual a média com acento. Perceba que ele já me trouxe novamente a lista de sugestões. Agora, eu vou fazer de forma diferente. Eu vou dar 2 cliques na função e, assim, eu vou selecionar o intervalo com os valores e pressionar Enter, ele já me trouxe aí a média de gasto nesses 3 meses com a água. Volto a selecionar minha fórmula, posiciono no canto inferior aqui da minha célula, até aparecer a alça de preenchimento, clico, arrasto, e assim ele me trouxe a média de cada despesas que eu tive nesses 3 meses. Vou estar fazendo isso agora com mínimo, igual a mínimo. Veja que novamente eu vou dar 2 cliques para selecionar a função. Seleciono o intervalo e pressiono Enter. Volto a selecionar a função, posiciono aqui na seleção da célula neste quadradinho até aparecer a alça de preenchimento, clico, arrasto e ele novamente fez o cálculo. Também faço da mesma maneira com a função máximo, igual a máximo com acento. Vou selecionar a função, seleciono o intervalo dos 3 meses e, pressionando Enter, ele já me achou o valor máximo, ou seja, qual foi o maior valor dentro desses 3 meses. Da mesma forma, o menor valor dentro desses 3 meses. Feito isso, eu volto a selecionar a fórmula inicial, posiciono até aparecer a alça de preenchimento, arrasto para baixo e assim ele já fez o cálculo da soma, da média, mínimo e máximo de cada uma dessas despesas. Lembrando, como ele não conseguiu visualizar devido à largura da minha coluna de cada uma dessas colunas, então eu vou posicionar na linha da coluna, dando 2 cliques em cada uma delas, ele vai me visualizar
todos os valores. Feito isso, agora temos aqui o total geral. Então, eu quero saber o total que eu tenho aqui de cálculo da soma, o total de média. Eu quero saber aqui qual é o menor valor de todos esses cálculos e o maior valor também de todos estes cálculos. Então, vamos iniciar aqui com a soma. Posicionando embaixo aqui, como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou fazer de uma forma rápida. Depois que eu posicionei aqui embaixo, tem este comandinho aqui, ó. Este comandinho aqui, ó, quando eu der um clique nele e pressionar Enter, ele já calculou a coluna da soma. Vamos agora para a média. Eu vou selecionar aqui a coluna da média, vou escrever igual a média. Selecionei, seleciono este intervalo e pressiono Enter. Isso significa a média de despesas que eu tive em todos esses meses, né? Eu tive uma média de despesa mensal de R$ 234. Agora, vamos para o mínimo, igual a mínimo. Olha aqui, sempre colocando acento, 2 cliques, selecionei aqui o intervalo da coluna mínima e Enter. Significa, então, que em todas essas despesas, o menor valor que eu paguei foi o valor de R$ 60. Agora, faremos do máximo, igual a máximo. Então, estou agora querendo descobrir qual foi o maior valor que eu tive em todas essas despesas dentro desses 3 meses. Seleciono aqui esta coluna, pressionando Enter, ele me trouxe aí o maior valor que eu obtive de todas essas despesas dentro desses 3 meses. E estas são as funções básicas do Excel.